Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nesta hora santa nos colocamos diante de Ti com corações rendidos. Não viemos pedir por nós mesmos, mas por aqueles que mais amamos nesta vida, nossos filhos. O Senhor os conhece pelo nome, o Senhor os formou ainda no ventre, e antes que qualquer palavra saísse de nossa boca, o Senhor já sabia tudo a respeito deles. Hoje, Pai, com base no Salmo 127, declaramos com fé e gratidão: eis que os filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos. Eles pertencem a Ti. Foram confiados a nós por um tempo, mas são eternamente Teus. Por isso, consagramos cada um deles diante do Teu trono. Colocamos seus nomes, seus rostos, suas histórias e seus futuros em Tuas mãos. Quantas vezes, Senhor, tentamos proteger com nossas próprias forças. Ficamos aflitos, ansiosos, temerosos por causa das escolhas deles, das amizades, do mundo tão cruel que os rodeia. Mas hoje, aprendemos algo profundo no Teu Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, entregamos a edificação da vida dos nossos filhos ao Senhor. O Senhor é melhor Pai do que jamais poderíamos ser. Ensina-nos a confiar. Senhor, sabemos que há forças espirituais que tentam afastar nossos filhos de Ti. Tentam semear rebeldia, frieza espiritual, incredulidade, medo, vícios e destruição. Mas agora, em oração, levantamos um clamor de guerra espiritual. Que toda obra das trevas contra a vida dos nossos filhos caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor cerque cada um deles com Teus anjos. Que haja libertação no físico, na alma e no espírito. Clamamos ainda por aqueles filhos que ainda estão sendo gerados. As mães grávidas que assistem este vídeo, os pais que esperam um bebê, os que sonham em ter filhos. Que esta oração alcance também o ventre e declare: essa criança será a herança do Senhor. Não será uma vida qualquer. Será um instrumento de glória, de esperança, de restauração. E mesmo que muitos filhos estejam longe, fisicamente ou espiritualmente, o Senhor é o Deus que busca, que encontra, que resgata. Não há distância que o Teu amor não atravesse, Senhor. Por isso, ainda que nossos filhos não estejam conosco agora, nós os entregamos ao Teu cuidado. A Tua mão alcança onde a nossa não pode. Por isso, nesta oração, não suplicamos em desespero, mas declaramos em fé: nossos filhos são Teus, Senhor. Eles são preciosos. São galardão. São promessa. E por isso, não descansaremos em nossa intercessão. Como diz a Tua palavra, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Usa-os, Senhor. Direciona-os. Que cada um deles seja flecha viva nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo e Misericordioso, continuamos diante de Ti com reverência, porque sabemos que a Tua presença está aqui. Este momento de oração não é apenas mais um vídeo, mais uma fala. É um altar, um lugar sagrado onde apresentamos os nossos filhos como sacrifício vivo. Não estamos oferecendo dor, mas amor, confiança e fé no Deus que tudo vê e tudo pode. O Salmo 127 nos lembra que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai, nós temos tentado vigiar, proteger, cuidar, mas reconhecemos: sem o Senhor, todo o nosso esforço é em vão. Por isso hoje, consagramos os olhos dos nossos filhos, para que vejam somente o que edifica. Consagramos seus ouvidos, para que escutem Tua voz. Consagramos suas mentes, para que pensem o que é justo, puro e verdadeiro. Pedimos também, Senhor, que o Senhor cerque os relacionamentos deles. Que haja um cerco de anjos ao redor da vida social dos nossos filhos. Afasta, meu Deus, toda amizade destrutiva, toda influência maligna, toda tentação disfarçada de oportunidade. Que eles não caiam nos laços preparados pelo inimigo. Livra-os das armadilhas das drogas, da pornografia, do orgulho, da desobediência. E se algum dos nossos filhos está envolvido em caminhos tortuosos neste momento, Deus de misericórdia, resgata-o. Vai onde nós não conseguimos ir, quebra toda a cadeia. Derruba toda a muralha. Abre os olhos do coração. Mostra a eles que há um Pai no céu que nunca desistiu deles e pais na terra que continuam orando com lágrimas nos olhos. Deus, olha também para os filhos que enfrentam enfermidades.
filhos com diagnósticos médicos difíceis, filhos que nasceram com limitações, ou que foram acometidos por doenças emocionais, físicas ou psicológicas. Senhor, Tu és o Deus que cura. Jesus, Tu tocavas as crianças e elas eram saradas. Toca agora cada filho representado nesta oração. Onde houver dor, haja cura. Onde houver desânimo, haja vida. E aos filhos que se sentem sozinhos, desprezados, rejeitados, revela a eles que são herança do Senhor, eles têm valor. Eles foram escolhidos. Foram separados. Foram sonhados por Ti antes mesmo de nascerem. Nenhuma palavra contrária terá mais poder sobre eles. Nenhum bullying, nenhuma acusação, nenhuma marca do passado. A partir desta oração, eles começam a ver a si mesmos como o Senhor os vê, amados, importantes, preciosos. Por isso, Pai, não oramos com medo, mas com esperança. Nossos filhos são Tua herança. São um galardão. E Tu cuidas bem daquilo que é Teu. Em nome de Jesus. Amém. Senhor da eternidade, a Tua palavra permanece firme como um fundamento inabalável, e hoje continuamos ancorando nossa oração nela. O Salmo 127 nos faz refletir não apenas sobre os filhos como bênçãos, mas sobre o papel sagrado que temos como pais. Tu nos confiaste vidas, sonhos, destinos. Somos mordomos de algo que pertence a Ti. Por isso, neste bloco da oração, pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que falhamos com nossos filhos, pelas palavras ditas na raiva, pela ausência, pela frieza, pela negligência espiritual, pelas vezes em que nos preocupamos com tudo, trabalho, casa, contas, e esquecemos de orar com eles, de ouvir seus corações, de instruí-los com paciência. Perdoa-nos, Senhor, mas também Te pedimos, renova-nos. Dá-nos sabedoria para orientar, firmeza para corrigir, e graça para amar incondicionalmente. Dá-nos um coração como o Teu, que se entristece com o erro, mas que nunca deixa de amar o Filho. Ensina-nos a amar como o Senhor ama. E agora, oramos para que os nossos filhos tenham um encontro real contigo. Não uma fé herdada, mas uma fé vivida. Que não apenas repitam o que ouviram na igreja, mas que conheçam o Deus da Bíblia de forma pessoal. Que o Espírito Santo toque cada um deles, ainda que estejam longe. Entra no quarto deles agora, Pai. Fala com eles através dos sonhos. Usa pessoas inesperadas para alcançá-los. E que eles saibam, sem dúvida, que o Senhor os chama pelo nome. Declaramos que nossos filhos serão profetas da sua geração. Que não viverão de qualquer forma, mas como flechas na mão do valente, serão lançados para cumprir os propósitos celestiais. Que sejam influenciadores de paz, vozes de verdade, embaixadores do reino no meio de uma geração perdida. Consagramos seus talentos. Que tudo o que fazem, arte, esporte, música, ciência, trabalho, seja para a glória do Teu nome. Que em cada ambiente que entrarem, a presença de Deus vá com eles. Que suas vidas sejam testemunho vivo do poder da Tua palavra. E que mesmo quando nós, como pais, não estivermos mais aqui, nossas orações ecoem no céu como memorial diante de Ti. Que essa intercessão de hoje seja uma semente eterna. Que os nossos filhos colham frutos de paz, sabedoria e direção ao longo de toda a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, ao entrarmos neste novo momento de oração, continuamos com os corações abertos diante de Ti. A Tua palavra em Salmo 127 é clara: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. E hoje, como pais, mães, avós, tios, madrinhas, padrinhos e até educadores, reconhecemos esse chamado. Somos responsáveis espiritualmente por essas vidas que o Senhor confiou em nossas mãos. Neste bloco, oramos com foco no futuro dos nossos filhos. Senhor, que as decisões que eles tomarem sejam firmadas na Tua sabedoria. Que antes de escolherem uma profissão, um relacionamento, um caminho, que antes de tudo, escolham a Ti. Que sejam homens e mulheres que o buscam de madrugada, que o ouvem, que o obedecem. Pedimos discernimento para que nossos filhos saibam dizer não ao pecado, mesmo que estejam sozinhos. Dá-lhes coragem para serem diferentes numa geração que banaliza o certo e exalta o errado. Que eles sejam ousados na fé, firmes na verdade,
mas também cheios de amor, empatia e compaixão. Oramos, Senhor, pela vida emocional e afetiva dos nossos filhos. Que eles sejam curados das rejeições, dos abandonos, dos traumas. Que não carreguem feridas para o casamento, nem perpetuem padrões familiares quebrados. Restaura, Senhor, suas emoções. Fortalece sua autoestima, sua identidade. Que eles saibam quem são em Ti, amados, aceitos, completos. Pedimos também pela saúde mental dos nossos filhos. Numa era de ansiedade, medo, comparações nas redes sociais e pressão constante, que a mente deles seja blindada pelo sangue de Jesus. Repreendemos todo espírito de depressão, angústia, suicídio, confusão. Declaramos que eles têm a mente de Cristo. Pensarão como Cristo, reagirão como Cristo, viverão com paz. Abençoamos ainda os relacionamentos futuros deles. Os amigos, os líderes espirituais, os mentores. Que o Senhor levante pessoas íntegras ao lado dos nossos filhos, que os impulsionem na fé, que os protejam da queda, que os ajudem a crescer. E se for da Tua vontade, Senhor, prepara também seus futuros cônjuges, homens e mulheres tementes ao Senhor, que edificarão lares sólidos na Tua presença. Senhor, guarda os nossos filhos em todas as fases, da infância à juventude, da juventude à vida adulta. E quando forem pais, que se lembrem deste momento, desta oração, e continuem essa intercessão de geração em geração. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, continuamos firmes na intercessão. Sabemos que a oração não tem limite de tempo nem de distância. E neste momento, em unidade com tantas pessoas que oram conosco, declaramos sobre a vida dos nossos filhos a palavra que liberta, restaura e transforma. A Tua palavra nos afirma que os filhos são galardão, um presente, uma recompensa. E nós reconhecemos isso com humildade. Por isso, Senhor, pedimos que essa recompensa seja cuidada e moldada por Tuas mãos diariamente. Que cada filho representado nesta oração tenha um encontro real com a Tua glória. Pedimos por filhos que estão afastados. Aqueles que deixaram a fé, que se perderam nas drogas, nos vícios, nas más companhias. Que voltaram as costas para os valores que um dia aprenderam. Senhor, traz eles de volta. Tu és o Deus que não desiste. O Pai que espera na porta, que corre ao encontro, que abraça mesmo sujo, mesmo ferido, mesmo quebrado. Resgata os filhos pródigos. Pedimos também pelos pais que sofrem em silêncio, que choram no quarto, que jejuam sozinhos, que se sentem impotentes vendo seus filhos sofrerem. Senhor, consola esses corações. Fortalece esses lares. Que eles saibam que a oração que fazem hoje não é em vão. Tu és o Deus que responde. Tu vês cada lágrima. E se há filhos pequenos, Senhor, dá sabedoria aos pais para ensinarem no caminho certo. Dá paciência, amor, discernimento. Que cada palavra dita dentro de casa seja semente de fé. Que não haja ambiente de gritos, violência ou frieza, mas um lar de segurança espiritual. Que nossos filhos cresçam ouvindo louvores, aprendendo a orar, conhecendo a Bíblia. Oramos também contra todo o plano do inimigo contra esta geração. Repreendemos toda ideologia de confusão, toda tentativa de distorcer a identidade dos nossos filhos, toda mentira sobre quem eles são. A Tua verdade é que prevalecerá. Eles são criação do Altíssimo. Foram formados com propósito e destino. Senhor, dá visão aos nossos filhos. Dá a direção. Que eles não vivam vagando, sobrevivendo, apenas existindo. Mas que cada passo deles tenha um alvo, glorificar o Teu nome. Que sejam bem-sucedidos, sim, mas com propósito. Que conquistem, mas sem perder a alma. Que avancem, mas sem esquecer a cruz. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, chegamos ao final desta oração, mas o nosso clamor continua. Pois a intercessão por um filho nunca tem fim. Sempre estaremos diante de Ti como pais espirituais, cobrindo, vigiando, amando. Porque mais do que nosso sangue, eles carregam a promessa de uma geração transformada. O Salmo 127 nos ensinou que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E o guerreiro não guarda flechas, ele as lança. Por isso, Senhor,
Prepara nossos filhos para serem lançados, para o futuro, para o propósito, para a missão. Que voem longe, mas jamais esqueçam de onde vieram. Que impactem vidas, mas sem se desviarem do teu caminho. Nós declaramos que nossos filhos não serão estatísticas de dor, de perda, de fracasso. Eles serão testemunhos vivos da tua graça. Onde houver um filho representado por esta oração, ali haverá transformação. O céu se moverá. Os anjos acamparão. A palavra frutificará. Porque oramos com fé. Oramos com lágrimas. Oramos com amor. E se algum pai ou mãe está cansado, sem forças, desanimado, que esta oração seja renovação. Que a fé desperte. Que a esperança volte. Que o Espírito Santo console. Porque enquanto houver oração, haverá salvação. Enquanto houver intercessão, haverá milagres. E enquanto houver um coração clamando, o céu jamais ficará em silêncio. Os filhos são presentes eternos de Deus. Não importa o caminho que tomem, o Senhor tem poder para trazê-los de volta, restaurá-los e guiá-los. Nossa função é orar sem cessar, confiar sem duvidar e amar sem limites. O Salmo 127 nos lembra: eles são herança, e o Senhor cuida bem daquilo que é dele. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Compartilhe com outros pais e familiares que também intercedem pelos seus filhos. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma nova oração. Deus abençoe a sua casa, e que a paz do Senhor reine sobre seus filhos. Até o próximo vídeo.